cetoacidose diabética e síndrome hiperglicêmica hiperosmolar, vamos comparar, vamos ver as diferenças entre as duas. Então são as principais complicações agudas que o indivíduo diabético pode apresentar, né? Sem falar, claro, da hipoglicemia. A hipoglicemia já vai ser uma complicação decorrente do tratamento, né? A gente vai falar depois. Então a gente vai ter algumas diferenças clínicas aí dessas duas complicações, né, entre elas duas. Então olha só, então aqui a gente tem uma tabelinha mostrando alguns parâmetros, né, clínicos que a gente pode observar de diferente aqui entre as duas complicações. Então no CAD, né, então aqui está o CAD, que é a cetoacidose diabética, aqui o SHH, que é a síndrome hiperglicêmica hiperosmolar. Então, quanto à glicemia, gente? O CAD normalmente ele começa a se manifestar, aquela chamada cetoacidose inicial, quando a glicemia está acima de 250, tá? Na síndrome hiperglicêmica hiperosmolar, a gente normalmente vai precisar de uma glicemia maior. Tanto que muitas vezes a gente pode ter nesse aumento substancial dessa hiperglicemia, as duas complicações acontecendo simultaneamente, tá? Isso pode acontecer também. O pH sanguíneo ele cai no CAD, fica menor que 7,3, e no SHH não necessariamente ele vai ser reduzido. O bicarbonato, a gente tem redução no CAD e no SHH não. Essa redução de bicarbonato ela contribui para a manifestação da acidose. A gente vai ter cetonúria positiva, com 3 mais ou 4 mais, quer dizer, bastante corpo cetônico saindo através da urina, uma excreção elevada, e aqui não, negativo. Por que isso, gente? Porque a gente não tem cetogênese na síndrome hiperglicêmica hiperosmolar. Não necessariamente. Por que não vai ter a cetogênese? Porque a gente ainda tem alguma quantidade de insulina circulando. E aí essa quantidade, mesmo que seja pequena de insulina, ela impede a ocorrência da cetogênese, tá? Bom, a gente vai ter a cetonemia, que é positiva, é a característica principal do CAD, né? E aqui na síndrome hiperglicêmica hiperosmolar vai ser negativa ou muito leve. A osmolaridade vai ser aumentada, esse valor varia, então ela vai aumentar, mas vai ficar maior do que o valor de normalidade. Na síndrome hiperglicêmica hiperosmolar ela vai aumentar muito, tá? Vai ter um aumento substancial. E o Anion Gap, que é um parâmetro importante para análise de diagnóstico de acidose metabólica, a gente vai ter um Anion Gap maior do que entre 10 e 12, e na síndrome hiperglicêmica hiperosmolar vai estar menor que 10, quer dizer, a gente não tem necessariamente um quadro de acidose associado com a síndrome, tá? Ela vai estar mais associada com o CAD, porque quem é responsável por essa acidose? Os corpos cetônicos, provenientes da cetogênese. Esse processo todo ele não acontece na síndrome hiperglicêmica hiperosmolar, tá ok? Porque ainda existe alguma coisa de insulina. Bom, então aqui um mapazinho mental que ilustra as duas e faz essa distinção, eu acho ele bacaninha. A gente vai ter então, olha só, gente, a deficiência insulínica relativa vai produzir o quê? Aqui, ó, HH, estado, tá? Que é a mesma coisa, hiperglicêmico e hiperosmolar. E a deficiência insulínica absoluta, ela produz o CAD, tá? Então vocês estão vendo aqui, ó, que o CAD ele vai ter alterações que estão aqui desse lado da imagem, ó, que não estão envolvidas que não acontecem na síndrome hiperglicêmica hiperosmolar, ó, tá? Aqui. Mas ele também pode envolver as alterações da síndrome hiperglicêmica hiperosmolar, quer dizer, ele vai ter mais alterações. Ele vai ter as da síndrome muitas vezes e mais algumas, né? Que é a cetonemia. Então, olha lá, gente. Então, a deficiência insulínica relativa, a gente vai ter nas duas aqui na realidade, a gente vai ter a alteração do metabolismo glicêmico, como a gente falou, com a redução da utilização de glicose, o aumento da gliconeogênese, o aumento da glicogenólise, né? Quer dizer, o aumento daquelas reações hiperglicemiantes. Isso vai levar à hiperglicemia, claro, né? E a gente vai ter a glicosúria, levando à desidratação, à hiperosmolaridade, aquilo tudo que a gente falou na síndrome hiperglicêmica hiperosmolar. Nessa deficiência relativa, a gente tem a ausência da cetogênese, porque é relativa, significa que ainda está rolando uma insulinazinha por aí, pouquinho, mas tá, que é o suficiente para segurar a cetogênese, né?
Na deficiência absoluta, quer dizer, insulina zerada, a gente vai ter uma lipólise acontecendo em maior intensidade, tá? Se tem alguma coisa de insulina, essa lipólise ela fica menor. Ela pode até começar a iniciar alguma coisa, mas a insulina inibe esse tipo de reação, então ela dá uma segurada. Então isso aumenta as quantidades de ácido graxo livre, a gente falou, levando a cetogênese, formando os corpos cetônicos, produzindo o quadro de cetoacidose, tá bom? A gente vai ter uma hiperlipemia, quer dizer, um aumento de ácido graxo circulante. Então aqui a gente tem essa diferença, tá vendo? O CAD, ele abrange mais alterações, é uma complicação mais grave, tá? Que produz mais possibilidade de coma e óbito do que a síndrome hiperglicêmica hiperosmolar, que também produz, mas a probabilidade é menor, leva mais tempo para isso evoluir. Só se for o indivíduo sofrer uma desidratação muito severa. Nessa tabelinha aqui, ó, também a gente tem outras comparações bem legais, ó. O mecanismo principal no CAD é a acidose, né, produzida pela cetose, como a gente viu. Na síndrome hiperglicêmica hiperosmolar é a hiperglicemia que aumenta o que? A osmolaridade, né? Então, são mecanismos de produção da complicação diferentes, bem distintos. E o elemento principal que diferencia, que produz essa diferença é a insulina, né? Na ausência total cetogênese. Quando ainda existe alguma coisinha, a gente não vai ter a cetogênese, a gente vai ter essa hiperosmolaridade. Bom, o tempo de evolução é menor que 24 horas, tá vendo, gente? Foi o que eu comentei com vocês. O CAD evolui muito rápido para uma situação grave, né? A síndrome hiperglicêmica hiperosmolar pode durar dias a semanas. Ela é mais lenta, o processo de evolução. Aqueles sintomas clássicos de diabetes, né? Os 4 Ps, né? A polifagia, a polidipsia, a poliúria e a perda de peso, né? As polis aqui, ó, e a perda de peso. A gente vai ter no CAD presente ou não, tá? Às vezes a gente não vai ter a presença disso. E na síndrome hiperglicêmica hiperosmolar a gente vai ter necessariamente a presença deles, tá bom? Por isso que normalmente, às vezes, não necessariamente você vai ter uma desidratação severa no CAD. Aqui sim, né? Na síndrome hiperglicêmica hiperosmolar a gente tem essa desidratação acontecendo. Bom, náusea e vômito, então o mecanismo compensatório da acidose, a gente tem no CAD, na síndrome não, a dor abdominal também acontece no CAD devido a essa acidose, na síndrome não, respiração de Kussmaul, então aquele hálito cetônico, aqueles mecanismos compensatórios da acidose, que é característica do CAD, a gente vai ter. E na síndrome hiperglicêmica hiperosmolar não, porque a gente não tem necessariamente alteração de pH, né? Bom, as alterações neurológicas no CAD, elas podem ser leves, tá? Então, alterações visuais, às vezes coma, vai depender da assistência que esse indivíduo vai ter. E na síndrome hiperglicêmica hiperosmolar ele pode ter alterações severas, né? A desidratação no CAD é leve a moderada e na síndrome ela é severa. Então, é justamente o ponto da desidratação que pode produzir essas alterações neurológicas mais severas, tá? E também do estado hiperglicêmico, né? O excesso, a gente vai ter uma glicotoxicidade acontecendo muito intensamente nas células neuronais, em outras células do organismo, nas células endoteliais, enfim. As alterações cardiovasculares, gente, a gente vai ter taquicardia no CAD, tá? Com o indivíduo podendo ter uma hipotensão postural. E no caso da síndrome, hipotensão, por conta da desidratação, tudo tá aqui, ó, tá ancorado na desidratação. O problema maior da síndrome hiperglicêmica hiperosmolar é essa perda de volume, né? E isso pode produzir um choque hipovolêmico, tá? Insuficiência renal aguda vai ser rara no CAD e vai ser comum aqui. Por que a gente tem maior risco de insuficiência renal aguda na síndrome hiperglicêmica hiperosmolar, gente? Porque o indivíduo vai estar produzindo uma urina assim gigantesca, né? Ele vai estar com uma poliúria muito grande. Isso leva a um desgaste do aparato renal, né? Dos glomérulos e tal. Então, ele pode desenvolver essa síndrome, essa insuficiência renal aguda, quer dizer, o IRA, mais facilmente, tá? Depois de passar por uma situação dessa. Aí, muitas vezes, faz umas sessões de hemodiálise, vê se o rim ele vai conseguir se recuperar. Normalmente, a aguda pode ter chance de recuperação, né? Depois de um determinado tempo, e ele volta a ter o seu rim funcionando normalmente, tá bom? Bom, gente, então era isso que eu tinha para falar para vocês sobre a comparação dessas duas complicações agudas. Eu acho esse assunto muito legal e é muito importante vocês conseguirem distinguir as duas, né? Então, você tem os 4 Ps se manifestando fortemente como um sinal de alerta na síndrome hiperglicêmica hiperosmolar
E no CAD o que a gente vai ter são mais aqueles mecanismos de compensação da acidose, né? Para evitar a ocorrência da acidose, que é a respiração antiposmal, hálito cetônico, que a gente comentou, né? Ok, gente, que a gente consegue ver nitidamente, né? Observar facilmente. Então era isso. Aí na próxima a gente vem com complicações crônicas. Então a gente se vê.